O segundo problema é o seguinte, eu saí da parte da direita, né? Circulou aí um vídeo nos grupos de direita, onde um militante do PCO respondendo aí parece que ele é filho do Mamãe Falei, né? Mamãe Falei, ele se queimou na manifestação, ele não vai, né? Ele tem medo de levar uma coça. Ele arrumou um filho, o filho vai lá para fazer perguntas capciosas para a esquerda. Né? Então o cara chegou para um árabe, que curiosamente, um árabe, perguntou: você acha que o Hamas é terrorista? O árabe olhou para ele e falou: não. Aí ele, como ele não tem traquejo, né? Ele só gravou isso aí e foi embora. Aí perguntou para um militante nosso se a gente apoiava o que o Hamas fez na faixa de Gaza, de matar civis, estuprar mulheres, matar crianças e tal. Aí o militante nosso falou: isso aí não aconteceu, que foi uma resposta defensiva. E aí ele percebeu que, né, um flanco. E aí insistiu na pergunta, falando o seguinte: mas se eles tivessem feito? Bom, a gente deveria dizer, se eles tivessem feito, eles não fizeram. Mas se em algum momento fizer, daí nós vamos discutir o caso a hora que acontecer. Né? Não vou ficar aqui fazendo especulação. E a resposta acabou sendo o seguinte: Israel faz pior. Então parecia assim que a gente apoiava a matança indiscriminada, o massacre de civis, o estupro de mulheres, o assassinato de crianças e tudo mais. Tudo bem, é uma pegadinha, não é uma coisa real, mas eu acho que é importante esclarecer, né? Sempre é importante esclarecer qual é exatamente a nossa posição. Nós, PCO, nós não somos favoráveis à matança indiscriminada, à matança de crianças, certamente não somos favoráveis ao estupro de mulheres, nem nada disso. Não somos favoráveis. Quando acusaram o Hamas de fazer todas essas coisas, nós falamos: isso aí, ninguém sabe o que aconteceu. Vamos ter que esperar para ver o que aconteceu. Mas nós falamos: não muda nada. Não muda nada. Não é um acontecimento que muda a história. A história não é feita desse tipo de episódio, né? Por exemplo, esse é um truque tradicional da direita, né? Que é o seguinte: o governo revolucionário francês, ele teve vários atos de... Ele era considerado, na época, muita gente não sabe disso, ele era considerado um governo terrorista. A palavra terrorista é antiga, né? E eles, num certo sentido, eles até assumiam um pouco esse terror. Não era o terrorismo atual, né? Mas, por exemplo, em alguns lugares, né, eles não tiveram piedade nenhuma em abater a contra-revolução. Por exemplo, num dos episódios da carreira do Napoleão, ele é chamado pelo governo jacobino, para debelar uma manifestação, que estava uma manifestação da extrema-direita. Aí o Napoleão, o cara fala assim: o que você precisa? Ele falou: você me traz uma bateria de canhões, isso aí acaba em 5 minutos. Aí o cara falou: tudo bem. Trouxeram os canhões, a manifestação despontou lá, e o Napoleão Bonaparte, que não estava muito longe de ser uma pessoa boazinha, disparou os canhões contra a manifestação, acabou com a manifestação. Então, por exemplo, nós faríamos isso? Nós, PCO, dificilmente. Agora, isso daí muda alguma coisa na Revolução Francesa? Não. É um episódio. Né? Você pode fazer uma discussão de boteco aí interminável. Devia ter feito, não devia ter feito, como é que não é e tal. Não muda. A Revolução Francesa é o que é.
Se um soldado lá da Revolução Francesa, que estava defendendo a França contra os exércitos reacionários da monarquia, um grupo de soldados perdeu a cabeça lá, estuprou a mulherada de um vilarejo, não muda nada. Você pode achar ruim, mas não muda a situação. Então, por exemplo, o que está acontecendo na Palestina não depende de saber se o Hamas estuprou uma mulher. É mentira, essa acusação é mentirosa, é visivelmente mentirosa, mas não muda nada. Essa é uma concepção totalmente absurda. A direita, por exemplo, ela vai chegar para você e vai falar assim: ah, mas então você defende os terroristas do Hamas? Enquanto que ela não tem pudor nenhum de defender o assassinato de crianças. Para ela, não muda nada. Para nós também não muda nada. O problema é que nós temos uma posição progressista e revolucionária e eles têm uma posição reacionária e contra-revolucionária. Então, aí a pessoa pergunta, mas se o Hamas estuprasse as mulheres, atirasse nos civis, você defenderia isso daí? Não, mas também não condenaria. Porque aqui não está em questão condenar um ato ou outro. Isso aqui não é um tribunal de justiça. É uma luta social de grande envergadura. Nós estamos do lado dos palestinos. Por exemplo, quem conhece a história da Palestina sabe que em várias oportunidades, os árabes, em algumas oportunidades, os árabes massacraram os judeus na Palestina. Eles tinham razão de fazer isso? Era a melhor coisa a se fazer? Era correto? Os judeus que eles massacraram, todos eles eram culpados de alguma coisa? Não. Mas muda alguma coisa? Não muda nada. Os árabes estavam na terra deles e a tentativa de tomar a terra deles é uma coisa que a gente não pode defender. Né? Eu estou lendo um livro que, na revolta de 1929, na Palestina, os árabes enlouquecidos, não vou entrar no mérito, porque tem uma explicação também por que a situação chegou nesse ponto. Né? Não foram os árabes que provocaram a situação, mas os árabes ficaram tão enlouquecidos que começaram a atacar os judeus em todos os lugares. Aí um árabe, né, coisa que os judeus de hoje não estão fazendo muito pelos árabes. Um árabe escondeu uma família de judeus no porão da casa dele, o pessoal passou, aquele pessoal muito doido, né, querendo matar todo mundo, e era vizinho dele. Ele falou, não, o pessoal fugiu, não está mais aí, o pessoal estava escondido no porão. Muda alguma coisa? Não muda nada. Os judeus fizeram muito mais atrocidade do que os árabes, mas esse também não é o problema. O problema é que os judeus expulsaram aquela população das suas casas. Eles tomaram de assalto o negócio. Quer dizer, o problema são as grandes questões, não os detalhes. Logicamente que depois a gente vai ver o seguinte, os contra-revolucionários, os reacionários, são sempre muito mais violentos do que os que lutam contra eles. É da natureza das coisas. Né? Por exemplo, se você pegar os grupos mais violentos aí do terrorismo árabe, né, ISIS, por exemplo, os caras atacaram uma boate em Paris. Então causa todo aquele... Você é favorável a atacar uma boate? Não, eu não faria isso daí. Eu não vejo nem o propósito, o direito de fazer isso daí. Agora, na relação entre os árabes e o imperialismo, eu estou com os árabes. Não vou sair por aí condenando cada detalhe e absolvendo o pessoal que é responsável pela situação. Porque, em última instância, vamos ter claro, se os caras atacaram uma boate em Paris, não é porque eles são loucos, é porque o pessoal está massacrando todo mundo no Oriente Médio. Os norte-americanos provocaram um genocídio no Iraque. Então aí a pessoa reagiu de uma maneira, digamos assim, meio escatológica, né? Mas não muda nada, não muda a situação.
Ah, mas então você defende que eles saiam matando? Não, não defendo nada disso. Mas também não vou me juntar a uma condenação cínica, hipócrita, que só favorece a luta dos oprimidos, dos opressores. Né? Nós, por exemplo, nós temos como política o seguinte: se for necessário usar violência, não hesitar. Não ficar com, mas não ser como o terrorista do Hezbollah que tinha receio de matar as pessoas. Né? Por exemplo, se nós estivéssemos na faixa de Gaza, a nossa política ia ser matar o maior número possível de israelenses que entrassem na faixa de Gaza. Da maneira mais violenta, mais dura possível. Os vietnamitas, por exemplo, eles armavam armadilhas para o pessoal cair dentro com bambu, que não era para matar, era para fazer um estrago assim meio psicológico no pessoal. Então o pessoal ficava todo furado com aqueles bambus. Era assim um método de luta que a gente poderia classificar como cruel. Mas eles estavam certos de fazer isso aí. Se a violência for necessária, a violência tem que ser usada. E se tem que ser usada, você não deve ficar com meias tintas. Agora, se a violência é desnecessária, por que não usar? Agora, na luta social, não dá para você estabelecer essas regras. Né? As emoções tomam conta, o ódio toma conta. Por exemplo, o cidadão fala o seguinte: devemos combater o antissemitismo. Se eu encontrar um cidadão na faixa de Gaza que seja antissemita, não vou condenar ele. O que eu vou falar para ele? Ame os judeus? Posso explicar para ele que nem todo judeu é culpado disso daí, que isso aí é um movimento específico. É o sionismo. Mas é isso. Não vou combater ele porque ele tem essa concepção. Eu acho que esses problemas têm que ser muito bem discutidos, porque senão nós ficamos aí reféns de uma... como é que se diz? Reféns da propaganda do inimigo. Nós não condenamos os excessos da luta dos explorados. É da própria natureza dessa luta que os explorados tenham direito a cometer excessos, embora não seja a nossa política realizar esses excessos. Os exploradores e opressores não têm direito a cometer excesso, embora eles vão cometer de qualquer maneira, que eles são o poder dominante. O outro não, o outro é um explorado. Né? Tanto que a gente vê, né? O ISIS foi lá e matou meia dúzia de pessoas numa boate. Os Estados Unidos bombardeiam um país e matam 1 milhão de pessoas. Então, você ficar condenando o ISIS é uma... Na melhor das hipóteses, você é simplesmente um hipócrita.